de volta com o Educador Entrevista, recebendo hoje aqui a Betinha. Betinha, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciane. Boa tarde a todas as pessoas que nos veem e ouvem agora através da TV Educadora. Obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui. Betinha, vamos falar um pouquinho nesse início, né, a respeito de uma pesquisa desenvolvida pela USP que faz e que aponta aí, né, nesse estudo uma relação de mediunidade com algumas questões genéticas específicas, não é? Como é que vocês têm observado isso, não é? Tiveram contato com a pesquisa e como é que isso chegou aí, né, no Centro Espírita? É verdade, até esse estudo da USP, né, que está sendo realizado não só com a USP, mas com outra universidade também, começou a pesquisa para determinar se a mediunidade era genética dentro de família. Então, assim, eu tenho a mediunidade, meu pai tinha mediunidade, meu avô tinha mediunidade, e dentro dessa pesquisa chegou-se à conclusão que não obedece uma genética familiar. Então, eles estão avançando nessas pesquisas agora e determinando as origens, onde aparece essa sensibilidade, né, nas pessoas. E eles vão acabar chegando aí, naturalmente, né, na questão transcendental, mas também na questão que é física, né, a mediunidade. Como nos diz no Livro dos Espíritos, né, os Espíritos Superiores, que nós temos a mediunidade, ela é uma aptidão física, por isso nós vamos encontrá-la realmente, eles vão chegar na genética dela. Mas não a genética no sentido de hereditária, que era isso que eles queriam ver, se isso é hereditário, e não é. Está na genética nossa de corpo físico, individual, porque a mediunidade, ela é, na verdade, desenvolvida ou preparada no nosso corpo físico, no corpo que nós vamos habitar, no mundo espiritual. E quando André Luiz trouxe as obras da série Nosso Lar, através de Chico Xavier, lá ele falou sobre isso, né, nas obras Mecanismos da Mediunidade, né, e assim por diante. Ele tem obras ali dentro da série Nosso Lar, destinadas a estudar a mediunidade. Então, nós vamos chegar aí naquilo que ele já dizia ali, lá na década de 40, né, no século passado, que a mediunidade, ela é definida no nosso corpo físico numa glândula minúscula, que nós temos bem no centro da cabeça mesmo, né? Se nós pegarmos assim, fizermos uma paralelo aqui, descendo do alto da cabeça, a mediunidade, ela vai estar, a glândula pineal vai estar lá naquele entroncamentozinho dessa linha, né? Então, ela se chama, essa glândula, ela é conhecida por pineal ou epífise, e ela até é minúscula, ela recebe esse nome porque ela tem o formato de uma pinha, e média aí ela tem o quê? 120 miligramas, né? Minúscula, mas ela é a responsável por nós, é nela que determina-se no corpo físico a mediunidade, que tipo de mediunidade que nós vamos ter na existência. Então, como o nosso corpo, ele é geneticamente preparado já o seu projeto no mundo espiritual, essa glândula também, ela é impressa, é mais ou menos o nosso computador hoje, né? Então, vai ser impressa nessa glândula, o que é que como vai determinar a sensibilidade ou a mediunidade onde eu vou atuar na Terra, qual é a qualidade dela, qual que é a atuação, como é que ela vai funcionar, né? Então, geneticamente, não é hereditária, geneticamente é o nosso projeto de reencarnação. E aí, conforme cada um necessite ou não, essa glândula é que vai definir o que nós vai ser a nossa interação com o mundo espiritual no corpo físico. Perfeito. E é interessante, não é, que o estudo toca no ponto, quando a gente diz aí, não é, especificamente, da ligação sensorial, não é, com esse fator genético, ou seja, os elementos sensoriais de quem tem mediunidade seriam mais ativados. Porque essa glândula, inclusive, há muitos anos atrás, um amigo que hoje trabalha na área de radiologia, né,
Ele estava fazendo psiquiatria, início da parte, né, da radiologia, mas faz psiquiatria. E ele me deu uma informação muito interessante, que eles fizeram a dissecação de uma glândula pineal. E a glândula pineal dos médiuns, ele me disse, tem mais cristais de quartzo do que as pessoas comuns. Então, esses cristais de quartzo são os mesmos que orientam os aviões, né? Que emitem sinais. Então, a pineal, além de muitas outras, as multifunções, né? Que ela tem uma função no nosso organismo de controle geral, mas ela também define, né, essa sensibilidade, esse sensorial. Então, quanto mais cristais ela possui, mais sensível, mais a pessoa tem sensibilidade, né? Mais funciona isso nela. Quanto menos sensibilidade. Então, ela emite sinais e capta sinais também através desses cristais. Perfeito. Dentro aí do estudo, não é? A gente vê um volume grande de pessoas participantes, tanto aquelas, não é, de fato, com mediunidade e o que a gente chama de grupo de controle, né? Ou seja, pessoas sem mediunidade que passaram pelos mesmos processos, aí, procedimentos, e eles, nessa seleção, ainda colocam isso, né? Pessoas que trabalham há mais de 10 anos com a mediunidade. Porque também tem essa questão que se fala muito, né, na estrutura espírita do desenvolvimento da mediunidade, né, Betinha? Não é só possuir, mas é entender esse processo e trabalhar esse processo. A mediunidade, como aptidão, ela já existe no ser, né? Então, quando a gente fala assim, desenvolver a mediunidade, é dar a ela sensibilidade, né? A acuidade melhor e qualidade. Porque em si, como aptidão, ela é como qualquer outra, como os nossos 5 sentidos, né? Ela nos dá uma percepção extrasensorial. Agora, entender tudo isso, né? Por isso que a doutrina espírita não dispensa o estudo, e a necessidade de interação, de estudo, porque nós precisamos entender os efeitos que ela nos traz. Porque nós, assim, muitas vezes vemos pessoas portadoras de efeitos mediúnicos, mas que não são mediunidade em si. Os efeitos mediúnicos quais são? É ver um vulto, de vez em quando ouvir chamar a voz, uma voz nos chamar, ter a impressão que nós temos alguém perto de nós, são efeitos mediúnicos. A mediunidade, isso existe para também nos chamar a atenção para a mediunidade que nós somos portadores. E passado, quando a gente se dedica a estudá-la, né, e abraça esse conhecimento, aí esses fenômenos eles passam, deixam de existir, porque eles são natural em toda a humanidade. Porque, como nos diz, né, o Livro dos Espíritos, como somos espíritos encarnados, todos somos médiuns. Por quê? Como espíritos, nós não perdemos a nossa conexão com o mundo espiritual. Mas os chamados médiuns são aqueles que têm essa sensibilidade ostensiva. Ou seja, que tem muito mais clareza nesses efeitos que ela nos traz para alguma atividade. Então, quando a pessoa ela estuda, né, a mediunidade, os seus efeitos, e ela se melhora moralmente, então, no estudar a mediunidade, ela se livra de superstições, né? Que existe muita coisa que as pessoas envolvem de místico a mediunidade, ela não é mística, né? Ela é um fator. E se a pessoa ela procura se melhorar, ela dá qualidade à mediunidade. Então, essa qualidade da mediunidade é que as pessoas chamam de desenvolvimento. Porque quanto mais eu me melhoro, né, é a mesma coisa assim, a gente dá sempre esse exemplo. Eu tenho um vidro, tá? Esse vidro está sujo. Mas tem lá, do outro lado tem uma imagem, eu tenho uma visão para o outro lado, mas eu vejo ela opaca, porque está sujo. Mas à medida que eu me melhoro, é como se eu limpasse aquele vidro com uma flanela. Então, automaticamente, ao limpar aquele vidro, eu vou ter melhor visão do outro lado. Isso é o que a gente chama de desenvolvimento mediúnico, está lá, mas precisa melhorar essa visão, e o que melhora essa visão é a nossa melhora moral, é a nossa conduta moral. Então, não tem como desligar uma coisa da outra, senão ela passa a ser uma coisa sofrida, porque a pessoa não vai deixar de ter os efeitos dela. Quais os efeitos?
Ora, tristezas, depressões, muitas depressões e tristezas que as pessoas têm não é depressão, são a presença da humanidade desencarnada ao nosso redor, porque na Terra nós vivemos, eu sempre digo isso para as pessoas, nós vivemos em duas humanidades, uma encarnada e uma desencarnada. Porque a grande maioria que desencarna está cheia de vícios, não consegue ir para as regiões mais leves, ficam aqui no terra a terra, disputando espaço conosco. Então, e ficam infelizes, né? Ou revoltados porque não conseguiu nada melhor. Então, ao aproximar-se de nós, eles nos transmitem seus sentimentos, que a pessoa com a sensibilidade, ela fica captando aquilo. Então, ela começa a ficar irritada, ela começa a ficar nervosa, ela começa a se desesperar, ou ela começa a ter tristezas, vontade de chorar constante. Por quê? Porque vai de acordo com a natureza de quem se aproxima dela e que ela, por não compreender, ela não identifica e não sabe o que fazer. Betinha, Ana Lúcia, né, com uma questão interessante que a gente falava, né, no primeiro bloco, dessa questão quando a pessoa começa a descobrir uma mediunidade, né? Ela pergunta quais seriam as ações, né, quais os procedimentos, como fazer. Bom, Ana Lúcia, obrigado pela pergunta, né, que ela é muito oportuna sempre. A mediunidade, ela aparece para que a gente possa buscar o conhecimento dela. Ela não existe à toa, ela tem uma razão em nós. E a primeira razão é estudar a doutrina espírita. Não tem outra, porque eu falo, infelizmente, na Terra ainda, só a doutrina espírita se ocupa com a reencarnação e a vida espiritual, com a sua realidade. Haverá um tempo mais à frente que todas terão esse mesmo conhecimento, mas por hora a doutrina espírita, é o ensino dos espíritos. Então é procurar as obras básicas, né, que nós temos o livro dos espíritos, o Evangelho, né, a Gênese, o Céu e o Inferno, o livro dos médiuns, né, o livro dos espíritos, enfim, são as 5 obras que nós temos, que são bases da doutrina, né? São o Pentateuco da doutrina. Porque ali nós vamos ter tudo, né? No livro dos médiuns, a cartilha da mediunidade, no Céu e Inferno, a vida no mundo espiritual, a Gênese, a origem de tudo, o Evangelho, a parte dos ensinos de Jesus, os morais, que nos ensinam a reencarnação, todos os postulados, né? As necessidades do aprimoramento moral, e o livro filosófico, que é o livro dos Espíritos, que tem essas 4 obras dentro, em pergunta e resposta, e depois se abre nelas. Então, o conhecimento, ele vai trazer para a gente o entendimento daquilo que nos acontece. Mas, se também ainda dentro de um próximo passo, fazer parte de um agrupamento de estudos espíritas, porque as obras, elas são compiladas e elas trouxeram no século, né, XIX, todo esse conhecimento. E à medida que nós vamos ampliando o nosso conhecimento, nós vamos podendo ampliar mais também aquilo que ali está, né, que abre-se horizontes para nós, e ele é progressivo, aquela compreensão ela é progressiva. Então, fazer parte também, se a pessoa deseja se dedicar à mediunidade, é fazer parte de um grupo espírita. Logicamente, porque é onde as possibilidades de trabalho elas são amplas, né? E também ao apoio, né? Porque Kardec, ele foi muito próprio em O Livro dos Médiuns, em nos advertir, através de Erasto e Timóteo, que é muito importante que o médium nunca trabalhe sozinho, nunca exerça a sua mediunidade sozinho, porque ele em si não tem força suficiente para lidar com as adversidades que possa surgir pelo caminho. E ele diz assim, que o maior escolho da mediunidade é lidar com os espíritos inferiores. Não porque nós vamos lidar com os espíritos inferiores só utilizando a mediunidade, porque eles estão aí, a toda parte. Então, quando nós começamos a compreender essa nossa relação humana através da mediunidade com encarnados e desencarnados, ela fica mais leve. Então nós separamos, inclusive, em nós o que é nosso da nossa própria enfermidade ou que é uma dor sentida de outra pessoa. Porque o médium, ele é muito comum sentir dores no corpo, em detrimento dessa relação. Então nós aprendemos a separar o que é nosso e o que não é nosso, né? E a ter esses cuidados mesmo conosco,
cuidando e também olhando essa outra parte, né? E é isso, só o estudo, também o estar em grupo, que a gente consegue se apoiar, tirar dúvidas com as pessoas que também têm um pouco mais conhecimento do que nós e que pode nos apoiar. Mas, principalmente, a mediunidade aparece porque a pessoa elegeu a doutrina espírita na Terra por caminho. Essa é a base. Também aqui, não é, tratando dessa questão junto aí à descoberta da mediunidade, o Ricardo, né, pergunta a respeito desse diferencial, não é, que você colocou no início do programa, né, da pessoa de fato ter mediunidade ou ter contato com a mediunidade. Como é que a pessoa diferencia? Eu vou falar assim, o contato, né, com a mediunidade, eu não sei se eu entendi bem a pergunta do Ricardo, né? Mas a mediunidade é aquela que existe em nós, né? Ela se manifesta através de nós. E às vezes a gente pode estar assim, em contato com por exemplo, a pessoa vai receber um passe. Imagina isso, tá? Ela tem contato com a outra pessoa que vai lhe impor as mãos e orar. Então é muito comum as pessoas sentirem diversas sensações nesse contato. Às vezes leveza, a pessoa sente muito leve, às vezes a pessoa fica emocionada, a pessoa sente bem-estar na hora, né? Ou às vezes a pessoa sente até um determinado peso orgânico, como se inflasse naquele momento. Então, são diversas as sensações que aquela pessoa, ao receber energia de outra, ela também sente. Mas sente pela sua sensibilidade natural de alma. Mas, por exemplo, tem pessoas que às vezes vai receber o passe e ela já enxerga algo mais ali dentro, além daquilo que seria natural, uma percepção natural. Às vezes enxerga espíritos presentes, enxerga luzes. Então, significa que aquela pessoa ali não tem só um contato com a mediunidade, mas ela também reflete, né, as sensações que aquela mediunidade, que a mediunidade que ela tomou contato lhe dá. Isso significa que ela é médium também, né? Então, é muito comum, né, nessa relação a gente ter tudo isso. Agora, é importante, no nosso dia a dia, né, a gente identificando isso, porque, por exemplo, conforme as sensações que a pessoa tenha, a gente consegue identificar qual que é o tipo de mediunidade que ela traz, né? Então, as sensações que a pessoa traz em si, nesse contato, com o mundo invisível ou com os encarnados também, define qual mediunidade ela tem. Ela é um médium de chamada incorporação, de psicofônico, de escrita, ela é um médium curador, ela é um médium, por exemplo, de palestras. Enfim, a mediunidade varia ao infinito. Então, as sensações vão dizer qual tipo que ela tem. E a Ana Laura perguntando justamente isso, não é? Existe um tempo, não é, para a pessoa descobrir? Existem pessoas que acumulam essas variantes? Como é que essas variantes funcionam? É que assim, toda pessoa ela tem uma mediunidade principal, né? Dentro dessa mediunidade principal, como ela tem essa percepção, ela pode sentir diversas outras sensações, mas ela tem uma atividade principal. Então, por exemplo, aquele que é curador, ele é curador, tá? Aquele que é um psicógrafo, ele é psicógrafo, né? Então, ele tem aquela característica principal, que é onde ele vai atuar, é onde ele vai desenvolver mais facilmente a aptidão dele. Kardec, ele dizia assim, que o ideal é a gente desenvolver o que é natural nosso, que é a nossa principal. As outras podem vir junto? Podem. Depois a gente pode se dedicar a desenvolver as outras formas dessa sensibilidade. Mas a principal é a nossa que vai naturalmente, porque como a gente já falou no primeiro bloco, ela já está descrita no nossa genética, né? Na pineal. Então, essa fica mais fácil. As outras, a gente pode, com o tempo, à medida que essa caminha, a nossa principal caminha, as outras podem vir junto também. Isso pode acontecer e acontece bastante. Então, a pessoa acaba ficando com múltiplas percepções. Ela desenvolve a audição, desenvolve a visão, né?
desenvolve uma percepção mais clara, desenvolve a parte magnética com mais potenciais, né? E pode, inclusive, desenvolver curas também, né? Com a sua parte magnética. Então, isso tudo pode acontecer. Roberto, com uma questão interessante também nisso, né? Olha, hoje com novas tecnologias, com essa transformação que a gente tem vivendo, podem aparecer outras manifestações aí de aptidões mediúnicas. A gente falava, né? A gente teve mediunidade ligada à pintura, etc. Aí ele pergunta isso, né? Será que daqui a pouquinho a gente vai ter mediunidade ligada à tecnologia, a outras atividades? Com a tecnologia, né, Roberto, a gente pode dizer assim que a tecnologia no futuro, ela vai eliminar, se a gente pode dizer, as atividades mediúnicas, que são as tarefas que os médiuns têm hoje. Porque no futuro, desenvolvidas as sensibilidades, quanto mais o ser humano desenvolve, como na sua questão moral, mais a sua condição espiritual desenvolve. Então ele próprio vai ser aí o seu dínamo, né, de interação com o mundo espiritual. Isso não vai ser um divisor para ele, um impeditivo. Porque nos mundos superiores, hoje, né, que estão muito mais adiantados que a Terra, ali as pessoas não têm essa morte que nós falamos que tem aqui. A pessoa só morre fisicamente, a gente passa a não ver o seu ser espiritual porque a nossa visão humana não permite. Nos mundos mais avançados, as pessoas têm aí as suas casas de apoio para poder deixar o corpo e ela não se torna invisível. Ela continua vivendo de uma maneira um pouco mais livre, quintessenciada, numa matéria mais leve, mas ela não deixa de ser vista, porque os habitantes daquele mundo também têm visões, têm a visão espiritual mais apurada também. Por quê? Tem menos peso físico. O nosso grande impedimento aqui na Terra, que nos torna uma barreira nessa ligação com o mundo espiritual ao nosso redor, é nosso corpo físico, que é muito material, é muito pouco desenvolvido. Então, agora a tecnologia, ela vai vir em nosso socorro de que forma? Há mais de 50 anos nós temos a transcomunicação instrumental já, ela já é uma realidade. Se falar hoje com o mundo espiritual, até com pessoas de outros mundos, através de equipamentos, né? E hoje estão aprimorando esses equipamentos, isso acontece no mundo todo. A tecnologia, ela vai vir, e por misericórdia de Deus, é uma permissão de Deus para nós, é o progresso, né? Ela vai trazer para nós que a tecnologia, ela vai nos interligar com o mundo espiritual e com outros mundos, sem precisar de um médium para fazer essa ponte. Então, nós vamos utilizar a mediunidade, a tecnologia para transmitir imagens e voz, como a gente tem hoje no celular, na TV e tudo mais, né? Então não vai precisar do médium para fazer esse intermédio, porque médium é isso, é o intermediário entre os dois planos. Se a tecnologia já chega, não há necessidade do médium para isso. E Ana Clara, né, com uma questão também interessante, todo o centro espírita está apto nessa questão de acolhimento de médiuns e no que a gente chamou aí no bloco passado de desenvolvimento dessa mediunidade? Olha, Ana Clara, infelizmente não, né? Porque é como todo agrupamento humano, né? As pessoas se agrupam e vão estudar a doutrina e levam tempo para desenvolver uma compreensão maior daquilo que ela nos traz. Então a gente ainda ainda enxerga muito grupos que estão ainda sempre muito ligados ao místico, né, com a mediunidade. E às vezes falta também o estudo das obras básicas, um estudo aprofundado das obras básicas, né? Porque a missão ali dos espíritos em trazer o conhecimento espiritual é de uma forma bem simples para nós, desmistificando realmente a mediunidade, trazendo ela para o nosso contexto. É natural, ele é natural do ser humano, né? É natural do espírito, a mediunidade. E muitas vezes eu tenho recebido na casa espírita as pessoas que vêm cheias de confusões,
é porque ela veio lá, a pessoa diz assim, porque você tem que desenvolver a mediunidade, senão você não vai para frente. E não é isso, né? As pessoas precisam compreender aquilo que está acontecendo com ela. Porque compreendendo que ela vai saber o que fazer. Mas não há uma imposição que a pessoa tenha que vivenciar aquela mediunidade, que a mediunidade é do mundo. A casa espírita, nós temos lá o quê? 1 hora e meia de trabalho, às vezes da pessoa, 1 vez por semana ou 2 vezes por semana, e nós vivemos 24 horas do dia na rua. E é na rua que está tudo, né? Então nós estudamos para viver entre as pessoas, para viver entre os espíritos encarnados e desencarnados. Agora, se a pessoa, com aquilo que ela é portadora, com a sua mediunidade, ela dizer assim, ó, eu quero servir um pouco mais, então ela pode se juntar a um grupo de trabalho e poder servir um pouco mais o seu próximo, com a sua sensibilidade, que ela, como dissemos, varia ao infinito, né? Então, ela pode ser útil de várias formas. Mas a gente estuda é para viver no mundo, né? No contato com o mundo. Uhum. E também é uma questão muito comum quando a gente pensa em qualquer estrutura religiosa, quando se coloca, né, Betinha, de se ter, de fato, pessoas com perfil de estudo, de aprofundamento, de tentar entender aquele retrospecto, mas, por outro lado, você também, infelizmente, tem um aproveitador. Tem, infelizmente, né? Às vezes aparecem umas coisas assim que a gente vê que é por ingenuidade, né? A ingenuidade às vezes, e às vezes tem essa questão do aproveitador também, né? De pessoas que sem conhecimento, né? Às vezes a pessoa aparecer lá e falar, olha, eu fui em tal lugar e a pessoa falou assim, que fizeram, isso é muito comum, né? Às vezes a pessoa fala assim, a minha vida está assim porque fizeram mal para mim. Eu falei, olha, eu falo sempre às pessoas estão tão ocupadas e sofrendo tanto que nem para fazer mal para os outros está tendo tempo, esses trabalhos aí. Desejar mal é uma coisa, desejar mal é do ser humano, seus sentimentos. Mas ir lá, fazer trabalho, despacho, essas coisas, falar assim, olha, as pessoas estão sofrendo demais, ela está mais preocupada com as suas dores que com a dos outros, né? Então, por que eu digo isso? Porque realmente é verdade, né? Já aconteceu comigo lá, a pessoa vinha falar isso, olha, eu fui lá em tal lugar, me falaram assim que o meu familiar, parente e tal lá, estava fazendo isso para mim e que me desejou mal, fez um trabalho, por isso que eu estou assim. Eu falo assim, então, eu dou diretrizes morais, né? Porque aquele que se ilumina, a pessoa pode fazer o que pode jogar lama nele, não pega, né? Não para nele. Então, quanto mais o ser se melhora e se ilumina, menos ele está sujeito a qualquer mal do mundo. Ou seja, daquilo que lhe desejam, né? O mal é aquilo que a gente dá atenção. Ele cresce se a gente dá atenção para ele. Se não der atenção, ele passa reto. Aí passou um tempo, fiz as orientações lá para a pessoa, olha, qual é o melhor caminho? É Jesus, né? Então a gente tem lá, já sabe o caminho. Passado 1 semana e meia, a pessoa que ela falou que falaram que tinha feito mal para ela, veio lá conversar comigo, reclamando das mesmas dores, dos mesmos problemas humanos, né? Então, nem estava pensando naquilo que a outra disseram para ela, que foi mal feito daquela pessoa. Eu falei, olha, é uma ingenuidade muito grande, né? E é o desconhecimento. Então as pessoas precisam se aculturar no conhecimento espiritual, independente da sua religião. É uma necessidade que nós temos, porque é a nossa origem, a nossa condição espiritual. Então, a gente realmente, assim, precisa estudar, não tem jeito, né? E quanto mais a gente se dispor a estudar, menos enganado a gente é. Né? Porque a razão, o conhecimento espiritual é racional, por si só, eminentemente racional. Betinha, Zé Luiz perguntando aqui a respeito de cirurgias espirituais, né? Como é que funcionam essas cirurgias? Olha, Zé Luiz, as cirurgias espirituais, elas acontecem assim de forma bastante ampla, né? Hoje, às vezes, nem precisa ter assim um momento lá na casa espírita dedicada a uma cirurgia espiritual. Muitas pessoas que vão à casa espírita e elas ali ao sentar-se, ao fazer uma prece ou no dia do passe normal, elas recebem cirurgias. Por quê?
Porque se a pessoa naquele momento ela apresenta, eu vou chamar essa palavra dessa forma, né, um merecimento, porque ela se esforçou, porque ela buscou na sua fé, e ali na casa tem médicos direto, né? Então, a pessoa, eu já observei muitas pessoas recebendo cirurgia sentadas lá, e depois aquilo que ela tinha sumiu. Então, o mundo espiritual, elas observam isso, como acontece também em outras igrejas, né, e outros templos religiosos, acontece também. Mas a casa espírita, por ser um núcleo de estudos espirituais, ela acontece mais amplamente. Mas acontece também que nós temos, por exemplo, dias específicos também que as pessoas passam, né, pelo tratamento e podendo ali ocorrer cirurgias espirituais, como já tem ocorrido. E a gente tem outros núcleos, como nós temos lá, né, o João Berbel, em Franca, que é muito visitado também, que ali o Dr. Alonso faz cirurgias. Então nós temos assim muitos médicos, né, em Batatais, que trabalham hoje, laboram nessas áreas, né, invisíveis para nós, realizando esse socorro, esse trabalho de ajuda que Deus permite, né, para minimizar as dores dos filhos. Então, conforme o momento, a necessidade, e o merecimento também, ele não está ligado a uma coisa especial. Está ligado também a uma transformação que a pessoa teve que pode livrá-la daquele problema, né? E o mundo espiritual, Deus permite o mundo espiritual vir em socorro. Então nós temos aqui muitos médicos, né? Como o Dr. Alberto, né? A doutora Shirley, que hoje trabalha muito aqui na nossa cidade, fazendo cirurgias várias, e vários outros médicos, né? Que são aqui da nossa cidade e trabalham muito fazendo isso. Então é bastante comum. Para encerrar, Betinha, a Lourdes aqui perguntando, né, os horários e dia de funcionamento do Centro Espírita. Ô Lourdes, a gente tem lá o passe na Casa Espírita de segunda, terça, quinta, sexta e sábado, das 6 às 7h30. Na quarta-feira, a gente não tem passe esse horário porque tem a palestra das 8, né? Que as pessoas chamam em outras, missa ou culto, nós chamamos de palestra. Mas é o estudo também de Jesus, né? Também da doutrina espírita, de quarta às 8 da noite, tem o passe em seguida. E na quarta também tem as evangelizações, estudo para jovens também, concomitante. E no domingo de manhã também tem às 8 horas, né, da manhã, com a psicografia, e o passe para as pessoas que vão lá depois das 10 horas. Betinha, gratidão sempre pela participação, fica sempre o convite aqui para interagir com os nossos espectadores. Obrigada mais uma vez, viu, Luciano? As portas que vocês abrem sempre para nós, as pessoas que participam, que trazem as suas dúvidas, né? E nós ficamos lá também à disposição, porque nós temos uma página no Facebook, né? O Centro Espírita Eurico Barçanufo de Batatais. É só entrar lá no Facebook e fazer também perguntas lá, que a gente está sempre ali respondendo a pergunta, que as pessoas tirando dúvidas ou até sabendo como funciona a nossa casa.